vento, que é uma zona aqui com muitas árvores e, portanto, a proteção acaba por ser importante nesta altura e não ser uma etapa armadilhada, diria, mas atenção que depois, daqui a mais ou menos 10 km, vamos descer. Não sei se a descida é uma descida técnica ou não, mas vai haver grande guerra pelo posicionamento. E estou a pensar ali no Lenny Martinez, que é sempre um ciclista que tem uma péssima colocação. Já no Paris-Nice foi apanhado no abanico feito pela Red Bull, e no ano passado, por 2 ou 3 ocasiões, também foi apanhado por ventos laterais. É deste homem que estamos aqui a falar, Lenny Martinez, e portanto é um ciclista que por vezes a colocação é péssima. Não é que agora seja preocupante, até porque temos aqui Ben O'Connor também, ainda há pouco tínhamos o Remco Evenepoel também na parte de trás. É uma zona que para já parece toda a gente muito tranquila. Tivemos há pouco o apoio a Adria Pericas, um muito jovem ciclista de 19 anos apenas, este ciclista da UAE. Ele é desta região aqui de muito perto, ele é de uma localidade chamada Tona, e os ciclistas deverão estar muito perto dessa mesma localidade. E aqueles que ali víamos, muito provavelmente seriam familiares, tinham todo o ar de serem familiares, avós ou coisa assim, familiares certamente de Adria Pericas. Estamos a passar muito perto da localidade de nascimento de Adria Pericas. Sim, este é um dos tais espanhóis, dos muitos espanhóis que eu diria que nesta altura a Espanha tem a um nível já bastante grande, mas juventude que obviamente passa por eles o futuro do ciclismo espanhol, com o Héctor Alvarez, que está na Lidl Trek, o próprio Igor Arrieta, que também faz parte da UAE, o Pablo Torres, também da UAE. Portanto, esta UAE vai colhendo vários ciclistas espanhóis que sabemos que mais cedo ou mais tarde eles vão ter também lideranças em algumas corridas, não agora com esta idade prematura, mas eu diria mais 2 anos em cima, e Pericas vai dar que falar, não tenho dúvidas nenhumas. Pablo Torres será outro. Ele tem contrato até 2030, portanto já começa a haver contratos para 2030. Qualquer dia já temos contratos para 31, 32, 33, no instante entraremos nos anos 30. Hoje vimos Remco Evenepoel ir buscar segundinhos, mas vimos também Pidcock ir buscá-los. Vamos ouvi-lo. How are you now? Have you recovered from Milan-San Remo? Where do you think you are? I still feel like that, honestly. I think maybe because the stages have been too easy. Just always in the final I feel better, but when we start going hard, when we get near the final, I'm like, oh, I'm suffering, and then I get better. So hopefully we race today, even though the climb is no longer in the race. It's what you hope for, a hard race, because there is some elevation today. No high uphill finish like it was planned, but could be a stage where we see you, I don't know, trying to go for a sprint or trying something? Yeah, I mean, we'll see. I think obviously when everyone has a plan for a certain route, then and it's changed, and it's all a bit unknown. But yeah, yesterday was potential. It could have been a big fight for the breakaway, but then the first move went after 20 seconds. So I think we'll see what happens. Obviously we still have 3 more hard days after this, but already one less GC day. Thank you, Tom. Thank you very much. All the best. É menos um dia de classificação geral, sem dúvida, é mau para as aspirações de Pidcock e dos outros que procuram aqui na Catalunha ganhar a corrida. Pidcock diz que ainda sente algum peso nas pernas, diríamos as pernas doridas, alguma dor depois do Milan-San Remo, uma das provas mais longas do ano, onde ele faz segundo, atrás de Tadej Pogačar, mas com uma grande exibição. Diz que tem sentido de facto essas dificuldades, mas que vai estando bem, e não se pode dizer nada de Thomas Pidcock, o ciclista que está completamente compenetrado do objetivo. Não sei se vai ganhar ou não, mas parece-me que é um ciclista, por exemplo, no circuito da Catalunha, aliás no circuito de Barcelona, pode ter uma palavra a dizer. Tem um circuito que é muito à imagem de Thomas Pidcock. Sim, diria que há pouco falávamos de ciclistas que saem prejudicados, outros que saem beneficiados. Falávamos do Remco. Pidcock é outro que hoje, com esta circunstância e tendo em conta a Milão-São Remo do fim de semana passado, é hoje um ciclista que acaba por ter esse também benefício da etapa não ter o cenário original, porque quer se queira quer não, a Milão-São Remo com 300 km feita a uma alta velocidade deixou marcas que não foram em 24 horas recuperadas, porque 24 horas mais à frente estava-se a correr a primeira etapa da Volta à Catalunha.
E isso faz com que realmente um dia como este, que apesar de ter a sua dureza ainda assim no seu final, mas não é a dureza que estava programada. Portanto, Pidcock acaba, na minha opinião, por ser um ciclista que sai beneficiado e aproveitou hoje já para ir buscar os tais 2 segundos, que acaba por ser rentável, porque não sabemos se amanhã voltaremos a ter a etapa com o cenário original ou se voltamos a ter uma anulação de percurso e não termos novamente uma chegada a mais de 2.000 metros de altitude. E como quem não quer a coisa, tanto Pidcock como o próprio Remco Evenepoel vão aproveitando, vão buscando bonificações aqui e ali e não ganhando, é certo, nenhuma etapa, mas já são os ciclistas que daqueles que à primeira vista nós podemos apontar para poderem estar aqui na discussão da vitória. Remco Evenepoel é primeiro, Pidcock é segundo, Vingegaard é terceiro. Isto retirando Godon das contas finais desta volta à Catalunha. A média da etapa está a cair por aí abaixo, já vai em 36,5 km de média. Isto é média para uma etapa de altíssima montanha, não para uma etapa destas, onde já houve montanhas, já houve uma terceira, já houve uma segunda, continua a não ser uma etapa plana, longe disso, com quase 3.000 metros de acumulado. Quem aproveitou para ir buscar pontinhos para a montanha foi o líder da montanha, exatamente o francês que tem andado à procura de pontos para a montanha desde o primeiro dia, integrando fugas. Desta feita não está em fuga, mas Baptiste Weistrofer, o ciclista da Lotto, já leva 39, somou mais 5 pontos hoje, é talvez quase garantido líder da montanha. Não sei se até a final vai ser difícil, terá de entrar em fuga nestes próximos dias e somar muitos pontos, seja amanhã, seja depois da manhã, vai ter de somar muitos pontos. Tem uma vantagem grande sobre todos os outros, mas particularmente ciclistas da classificação geral como Vingegaard, ou como Evenepoel, ou como João Almeida, podem perfeitamente nos dias de alta montanha vir, porque temos etapas muito duras pela frente. Portanto, se não houver anulações, se não houver mudanças de trajeto, poderemos vir a ter ainda belíssimas etapas aqui na Volta à Catalunha. Atenção, a etapa de amanhã, a não ter alteração, é das etapas mais duras, com primeiras categorias, só primeiras categorias temos 3, depois temos uma segunda categoria ainda e temos uma categoria extra no final. Amanhã só em pontos para a montanha, 36, 46, 56, 59, aliás 61 pontos amanhã, portanto onde já vão os pontos do Baptiste Weistrofer, os 39. Isto só para se ter uma ideia. Depois ainda vai haver mais. No dia seguinte, depois ainda há mais montanha. No dia seguinte ainda temos mais 49 pontos. Estamos a praticamente 50 km do final. A diferença para a frente da corrida é quase irrisória, 56 segundos. Ainda há pouco os dois da frente estiveram a 12 segundos apenas. Isto mostrou como o pelotão, se quiser, num ápice, apanha os dois da frente. Mesmo o Luís falava do Weistrofer, o líder da montanha, e ele hoje correu com muita inteligência, porque ele chegou a estar na frente da corrida com os dois que vão escapados, mas passou a contagem de montanha onde ele foi o primeiro a passar e juntamente com o Bowman da Jayco acabaram por ficar a aguardar pelo pelotão. O homem da Jayco não sei o motivo, o Weistrofer acredito que ao não haver mais contagens de montanha e tendo andado todos os dias escapado até agora nas 3 etapas que foram concluídas, estrategicamente eu acredito que ele sinta que tem que também fazer uma gestão de esforço, porque como o Luís dizia, amanhã há muitos pontos em jogo. Eu diria que se amanhã ele encaixar na fuga e pontuar como tem vindo a fazê-lo nos dias anteriores, já o fez no dia de hoje, amanhã ele carimba a montanha. Por muito que haja ainda muitos pontos em jogo nos dias seguintes, mas depois é uma questão de fazer gestão com a vantagem enorme que ele pode adquirir no final da etapa da manhã, mas tem que estar na frente da corrida. E hoje lá está, é mais um daqueles que sai beneficiado ao não haver a categoria extra no final. Não vai ver os homens da geral a aproximarem-se numa escala muito grande da sua classificação, e isso é um dos ciclistas que sai hoje claramente beneficiado deste ciclista que aqui vamos vendo a Intermarché Lotto. De propósito,
A Lotto Intermarché que pode hoje chegar à 800ª vitória, 800 vitórias para esta equipa que é verdade nunca ganhou uma grande volta, mas ganhou principalmente corridas de um dia, ganhou muitas corridas de um dia, com ciclistas icónicos, não só sprinters, recordamos por exemplo Robin McEwen, André Greipel, dois grandes sprinters que passaram por esta equipa, assim nos anos mais recentes, mas depois temos ciclistas icónicos como o Philippe Gilbert, o que dizer, talvez dos mais icónicos ciclistas belgas dos últimos 20 anos. Outros por lá passaram, como por exemplo o Peter Van Petegem, e o Paulo Martins ainda comentámos alguns anos da carreira de Peter Van Petegem, um especialista em clássicas, particularmente clássicas duras, ganhou o Roubaix, ganhou a Volta a Flandres, ganhou outras corridas também bastante duras, como o E3 de Arlbeck que se vai correr agora, ganhou o Chel de Perret, enfim, era um ciclista notável este Peter Van Petegem. Mas o mais curioso ciclista ainda da Lotto, se bem me lembro, era um tal de André Schmil. Este aqui, Paulo, acho que não chegámos a comentar, porque ele retirou-se para aí há uns 25 ou 26 anos e, portanto, tenho a impressão que ainda já não o apanhámos. Mas o Schmil era, de facto, um ciclista extraordinário, que mais não seja pela sua origem, porque era um ciclista que era de uma localidade que fica perto do Japão. Ele era originalmente russo, depois naturalizou-se belga, mas ele é de uma localidade que fica perto do Japão, ao pé da fronteira com a China, portanto veja esse lado onde ele veio para a Europa, para depois ganhar, entre outras, também a Flandres, o Roubaix, o Sanremo, é um daqueles nomes grandes, um dos muitos nomes grandes da Lotto. Sim, é daqueles ciclistas que deixaram a sua marca. O Luís fez aí referência a alguns dos grandes velocistas que eles tiveram, mas este Schmil nós nunca o chegamos a comentar, ou pelo menos eu não o cheguei a fazer, porque das suas últimas grandes vitórias ainda eu era ciclista profissional e recordo-me de ver a vitória dele no Tour de Flandres, uma das últimas corridas de maior importância que ele terá ganho. Isso foi em 2000. Exatamente, em 2000, e em 2000 eu ainda fazia parte do pelotão português, mas recordo-me perfeitamente deste André Schmil, era um ciclista realmente valente, chegando também a vencer a Milão-São Remo. Ainda há pouco falávamos da Milão-São Remo, mais uma das corridas importantíssimas que este ciclista acabou por ter na sua carreira e fazer parte desta história longuíssima, como o Luís faz referência, dentro daquilo que é a história das quase 800 vitórias da equipa. Eu não sei se o José Azevedo não terá trabalhado com o André Schmil na Katusha, porque mais tarde o Schmil chegou a ser parte do grupo da Katusha, portanto dos diretores da Katusha. Não sei se terá trabalhado, talvez um dia possamos clarificar isso, mas de facto a equipa da Lotto, se chegar hoje à vitória, serão 800 vitórias e é uma equipa realmente talhada para as provas de um dia. Hoje em dia está mais difícil, até porque lhe faltam estes grandes talentos, particularmente Philippe Gilbert. Acho que Philippe Gilbert é o grande nome da Lotto, não sei se de sempre, porque lá está, temos o Van Petegem, temos o Schmil, temos outros, temos o McEwen, temos o Greipel e outros, muitos outros. Tim Wellens também chegou a passar pela equipa da Lotto, por exemplo, temos agora o Arnaud Delis, que é um ciclista que dá muitas vitórias, mas ainda assim, ao nível da grandeza de um Philippe Gilbert não há muitos. Um ciclista que chegou a ganhar as 3 clássicas do asfalto, aquelas seguidinhas, a Amstel, a Flash Wallonne e a Liège-Bastogne-Liège, portanto ganhou-as numa semana apenas. Não são muitos que o tenham feito. Fez também o David Rebellin, salvo erro, e mais ninguém. É de facto uma equipa icónica, esta equipa da Lotto. Continua a correr sempre com o mesmo patrocinador desde 1985. Já no outro dia falámos disto. O pelotão continua a fazer a cerimónia. Je pense que vous êtes en confiance. Après le début de ce Tour de Catalogne, on est reparti pour un sprint aujourd'hui. Ouais, je pense que ça va être un sprint. Vraiment, par contre, avec des mecs usés parce que l'étape est quand même dure. Et tout le final, c'est quand même en faux plat montant. Donc, ouais, je pense que ça va être un sprint à l'usure, quoi. Ça vous plaît? Ouais, je pense que ça peut être pas mal si je suis dans une bonne journée. Voilà, après avec Sanremo etc, je commence à sentir un peu de fatigue, donc non, on verra. C'est sûr que là je suis en confiance, je me sens bien et donc voilà, j'ai l'opportunité, donc je vais essayer encore de la saisir.
Noé Isidore diz que ainda está cansado da Milan-San Remo, mas que hoje, com o final em ligeira subida, poderá ter uma oportunidade, e diz que é uma oportunidade e, portanto, vou tentar aproveitá-la. Esta subida já está a terminar para os homens de frente e dentro em pouco vai começar a tal descida ainda longa. Veja-se lá ao fundo das montanhas, onde devia terminar a etapa, mas onde não vai terminar a etapa. Mas hoje, Paulo, há de facto muita cerimónia por parte do pelotão. Eles quase que bloqueiam ali a estrada, os homens da frente. Ninguém está interessado em alcançar estes dois. Há coisas no ciclismo que por vezes parecem caricatas. Esta é uma delas, porque em teoria todos quereriam ganhar, mas não é bem assim. Ou por outra, eles querem ganhar todos, acham é que não é atacando aqui que vão ganhar. E vamos vendo já a descida por aí e as coisas a mudarem já, com várias equipas a virem para a frente. Lá está, numa descida perigosa. Não sei se é assim tão perigosa quanto isso, mas a estrada não é muito larga, mas uma descida é sempre uma descida, as equipas vêm para a frente e num instante a vantagem dos fugitivos caiu, mas é que nem é preciso andar muito depressa, basta andar um bocadinho mais depressa. Eu diria que a corda está curta para os dois da frente, basta que o pelotão acelere um pouquinho e facilmente acabam por chegar junto deles. Eu diria que de alguma forma toda a gente, no caso dos homens da geral, sabem que hoje não é um dia para se fazer diferenças e que têm que pensar que os dias seguintes, esses sim, se não houver nada de normal, é onde tudo vai jogar. E então hoje é, de alguma forma, fazer gestão de esforço, fazer alguma recuperação se possível, e para os sprinters, obviamente, é o melhor cenário que poderiam ter, que é uma corrida tranquila, onde eles vão chegar com força no final. É que nem foi preciso acelerarem. Os homens do pelotão colocaram-se em cima dos fugitivos, 34, 35 segundos daqui até a final. Vai ser a corrida do pelotão, porque os fugitivos praticamente nem contam para esta corrida. Os dois vêm de há muito tempo isolados. Marau e Kudos e Samuel Fernandes estiveram à vista do pelotão quando houve um pequeno ataque à passagem do segundo sprint intermédio, quando houve alguém que teve a ideia de ir buscar o último segundinho disponível no sprint intermédio. Ficaram a 12 segundos apenas e agora estão novamente praticamente alcançados. Agora, o que isto traz é daqui até a final, muito provavelmente, não sei, Paulo, ataques, tentativas de mexer com a corrida ainda antes do final. Vemos a equipa de Dorian Godon ainda na frente da corrida, portanto a controlar. Logo atrás temos a equipa de Remco Evenepoel. Se ainda ontem Evenepoel tentou fazer uma partida e mexer na corrida em conjunto com o Jonas Vingegaard, não resultou depois porque ele caiu. Mas talvez hoje venhamos a ter gente a tentar outra vez, não sei porque não. Pode perfeitamente acontecer essas movimentações, apesar de que a corrida, ao estar calma, os blocos acabam por ter a sua fortaleza de poder controlar, diferente do dia de ontem, onde quando o Remco arranca com aquela armadilha feita pela Red Bull, os blocos ficaram desfeitos e não havia muita gente para trabalhar. Hoje, ao contrário de ontem, hoje existe. Mas não quer dizer que não haja essas movimentações, até porque poderá haver equipas como a Ineos que queira sufocar homens com alguma rapidez no seu final, tendo em conta que é em subida que vamos ter a aproximação à meta. E esses homens mais fortes, que se os deixarem chegar numa zona de conforto com explosividade suficiente, podem bater Godon. E eu acho que a Ineos, de alguma forma, se vermos o cenário que se passou no Paris-Nice, na tal etapa que também encurtada devido à neve, a Ineos meteu um ritmo alto de forma a eliminar sprinters. E o que é certo é que alguns conseguiram chegar, mas não chegaram em condições de sprintar. E isso pode acontecer novamente hoje. A própria Ineos voltar a pôr ao dispor de Godon meia equipa para fazer esse endurecimento e eliminar concorrência. Vamos então ver se na parte final temos ou não ataques, a Ineos a impor um ritmo forte
tudo pode acontecer neste final alterado. Algumas equipas queixaram-se do facto de haver uma rotunda a 150 metros do final. Este particular detalhe, se calhar não é assim tão importante. Porquê? Porque parece que, e pelas imagens que eu tive a ocasião de ver, a rotunda não incomoda assim tanto, ou seja, os ciclistas fazem a rotunda, mas apenas num quarto da rotunda, saem na primeira saída. Portanto, saem logo ali na primeira à direita, saem num instante, acabam por praticamente não fazer a rotunda. É quase como se houvesse uma curva mais larga para o lado direito, quase nem se dá pela rotunda. Pelo menos é isto que diz a organização, e pelas imagens, depende agora também do posicionamento das baias e da largura da estrada. Pelas imagens, pelo menos sem baias, e foi assim que eu consegui ver através das imagens de satélite, parece-me que sim, de facto há uma curva ali alargada para o lado direito. Agora o que acontece também é que no final temos tudo sempre em subida. Portanto, daqui até a final basicamente será sempre a subir, e depois naquele finalzinho vamos ter novamente um pedaço a subir. Para a classificação geral as coisas já não contam tanto, mas como vimos Remco Evenepoel ir buscar segundos, nunca se sabe. Por outro lado, também o próprio Dorian Godon dizia que tinha chegado à altura de começar a remeter-se um pouco mais ao papel de gregário e de ajudar os seus colegas de equipa. Portanto, Dorian Godon, não sei se... Eu acho que a Ineos está, não sei se o Olivier, que agora se junta a nós entretanto, se concorda, mas acho que o Dorian Godon teve aqui uma mais do que uma hipótese extra, uma benesse, com esta alteração, porque senão o Godon estaria nesta altura já, sim, a proteger os interesses da equipa, que tem interesses à geral e que não são exatamente com Godon. Sim, boa tarde. Dorian Godon, achei engraçado porque ontem no final da etapa ele diz: eu vou falar com a organização porque eu acho que eu tenho uma hipótese de ganhar esta competição. Para isso eles vão ter que cortar a etapa de amanhã, ou seja, a etapa de hoje, porque se pode chover demasiado, pode haver muito vento. Portanto, eu peço à organização que encurtam a prova. Parecia uma piada, mas não foi exatamente isso que aconteceu. E em França já se fala da possibilidade, que seria inacreditável, de Dorian Godon ganhar esta volta à Catalunha. É pouco provável, mas nunca sabe. Vamos ver que se houver uma outra etapa encurtada, e por que não? Há quase 20 anos como francês não ganha uma prova de uma semana. Foi Christophe Moreau a última vez, no Dauphiné, em 2007. É verdade, às vezes há coisas, há tragédias que quase parecem piadas. Vamos ver o que acontece hoje então no final, mas teria para Godon, teria para ganhar, teria de não só hoje ganhar a etapa, tudo bem, ir somando os segundinhos de vantagem por via das bonificações. Amanhã tinha de ser, não era muito encurtada, era extremamente encurtada a etapa e provavelmente todos os topos da primeira categoria teriam de desaparecer. Vai ser difícil. Do we expect teams like Ineos to try to make it harder to eliminate some sprinters? Or maybe they don't need that, I don't know. I think, I don't know. I think they will be happy how it is. They showed yesterday as well that they could win in a regular sprint. So I expect them to take a lot of responsibility today. Just one last thing about the last kilometers. What was in the briefing? What to do in the last kilometers? I think it's always a little drag coming up, and then there's some narrow points. We go into one lane a couple of times, and also a roundabout which you can pass with speed, but still narrow inside the last 200 meters. So the position will be key the last 2 kilometers. Thank you, Magnus. Thank you very much. All the best. Magnus Cort e o Uno X muito protestou hoje com a alteração, já o tinha dito, mas Magnus Cort analisa e o Uno X analisaram este final da etapa novo e diz ele então que pode realmente haver uma oportunidade para ele que já aqui teve a sua oportunidade com êxito. Hoje terá um final um pouco semelhante a esse final duro. Diz ele que acredita que a Ineos poderá até também trabalhar mais duro para fazer com que alguns sprinters fiquem para trás. Vamos ver, até agora a Ineos tem controlado apenas e só esta frente da corrida, está
aqui a 41 segundos, podia estar a 10, podia estar a 2, podia estar a 20 ou 1 minuto e pouco, já se viu que rapidamente a Ineos ou outra equipa qualquer, quando quiser, apanha os homens da frente. Vemos também a Uno X a chegar-se à frente. Paulo Martins, estas duas equipas poderão lutar pela vitória na etapa. Lá está com Magnus Cort, com Damien Godon. Quem mais podemos incluir neste final de etapa novo para lutar pela vitória? Bom, estas duas equipas para já têm-se estado a aliar desde que entramos na emissão, já as tínhamos na frente. E, portanto, são duas equipas que eu acho que vão manter essa posição até ao final do dia de hoje. Diria que a XDS Astana, se houvesse um Malobrano em condições de outros tempos, poderia ser também uma opção. Pidcock, eu acho que vai ser um ciclista que vai procurar estar perto, até porque os homens da geral vão estar bem colocados por causa das perdas de tempo, não sendo chegada em alto, basta um pequeno descuido e há cortes no pelotão e pode-se perder segundos importantes, e Pidcock é um ciclista que eu acho que vai estar na frente, Remco Evenepoel vai estar na frente, são ciclistas que têm aquela explosividade com capacidade de poder discutir também a corrida. Não é uma chegada tão dura como no primeiro dia, mas são ciclistas que eu acho que vão estar nessa luta direta, e restar saber quem é que serão outros ciclistas. Citan Vernon, por exemplo, que ontem esteve bem na chegada, ao ser segundo, se conseguirá estar também na luta pela vitória, que eu acho que é um ciclista que tem tudo para poder discutir os primeiros lugares da etapa. Vamos então ver dentro em pouco, daqui a 36 km. Bom, este ritmo é daqui a 1 hora, porque vamos andando a 36 a hora. Vamos entrar no túnel e vamos para o intervalo também. Regular nesta altura, estamos com 37 km, 38 km aliás 33 km melhor dizendo, para o final, e os ciclistas vão ainda e sempre muito tranquilamente. Não há muito mais a dizer quanto a esta etapa. Acho que, Paulo, até chegarmos ao final, ou alguém pega na corrida, o que não me parece que vai acontecer, pelo menos agora, talvez dentro em pouco venha a acontecer, ou o vento aparece, ou então vamos ter isto praticamente até a final, até à preparação do sprint final, não sei. Dizia-se há pouco, ali dizia o Magnus Cort, que agora temos na imagem, que talvez a equipa da Ineos quisesse descartar alguns sprinters e pusesse um ritmo forte na parte final da corrida, mas não é isso que estamos a ver. É que ao mesmo tempo a Ineos de alguma forma sabe que tem que ter equipa para os dias seguintes, para estar ao lado do Oscar Onley, para estar ao lado de Carlos Rodrigues, que são os homens que obviamente estão aqui pela geral, não podem pensar apenas e só em querer mais uma etapa. Eu acho que uma equipa que já saiu daqui com nesta altura 2 etapas conquistadas, com os dias de competição de líder, que são 3 no dia de hoje, que eles já levam com a camisola de líder na competição, ainda está a fazer algo que eu acho que na história do projeto britânico nunca o fizeram nesta volta à Catalunha. Portanto, já é algo que eles nunca tinham realizado, estão a fazê-lo pela questão das 2 etapas e pelos 3 dias de líder, e portanto agora também é concentrarem-se na possibilidade de vencerem hoje, mas independentemente de eliminarem ou não eliminarem sprinters, e acima de tudo concentrarem também o bloco para dias seguintes, que são duros, e que é preciso haver frescura para estar ao lado dos 2 líderes que eles têm pela geral. E onde Godon, acredito eu que Godon amanhã vai ser um ciclista, mesmo que hoje siga de líder no final, amanhã Godon vai estar ao serviço da equipa. Claro, vai ter de trabalhar isto, e volto a dizer, ainda há pouco a Olivia falava daquela possibilidade meio independente dos raciocínios lógicos, que era haver uma vitória de Orient Godon no final da volta à Catalunha se amanhã viessem a anular mais uma vez as subidas. Bom, não há nada que nos indique que amanhã vão anular as subidas. É possível que haja vento outra vez, tudo bem, mas não sabemos, nesta altura não sabemos, não há nada que o diga. Isto quando vemos o Ben O'Connor aqui atrás, já vimos o Ben O'Connor hoje várias vezes a vir à parte de trás. Agora está aqui com o carro do diretor da corrida, mas é apenas uma conversa. Quanto à possibilidade do Orient Godon ganhar, parece-me que é algo muito remoto e, portanto, terá mesmo de amanhã trabalhar para Oscar Onley ou para o Carlos Rodrigues,
E esses sim serão outras caras com maiores possibilidades, certamente, para a equipa da Ineos. Já agora, amanhã também corre-se o E3 Saxo Clássico, uma prova super importante, com a presença de Mathieu van der Poel, de Mads Pedersen, de Biniam Girmay e de António Morgado. Qual é a possibilidade de António Morgado, Paulo, numa prova tão dura? E o António vai fazer este período das provas duras que levam até à Volta à Flandres. Portanto, está muito empenhado o António Morgado. Acho que é mesmo a aposta principal da equipa. Sim, eu diria que juntamente com o Vermeersch, que está também a passar uma boa fase, com o Pollitt, que vai ser um escudeiro destes dois ciclistas, acredito que o Morgado tenha um papel importante na corrida que vamos ter amanhã, porque é uma corrida obviamente que o Morgado já tem alguma experiência de fazer clássicas na Bélgica, mas como também diz o Luís, vai estar Mathieu van der Poel, e se nós olharmos à história da competição, Mathieu van der Poel ganhou as últimas 2 edições e portanto parte logo como favorito, mesmo não tendo ganho este ano na Milão-São Remo, mas fez parte do elenco que deu muita emoção àquela parte final da corrida,